Inclusive, você pode ficar à vontade para tirar suas dúvidas. Professor, eu Oi. vou Beleza. sair, mas qualquer coisa pode me mandar mensagem, tá? Se acontecer alguma coisa. Ah, tá bom, tá bom. Obrigado. Tá bom? Boa aula. Obrigado. Ô, Obrigada. Karen, se a minha internet cair ou eu sumir, a minha voz sumir, espera que eu volto, tá? Ah, Porque beleza. a conexão ela não é muito legal aqui, Tranquilo. tá? Mas é raro acontecer, mas de vez em quando dá uma cortada. Não, a gente já viu, estou acostumado com esse negócio de dar aula online também, tá uma loucura agora, ainda mais com as escolas. Pois é, verdade. Bom, lá já tá aparecendo minha tela para você? Tá. Tá. Bom, Karen, eu vou me apresentar, tá, rapidamente. Eu não sei se você já chegou a ter essa informação pelo Instagram ou pelas informações do quarto secretariado, mas eu sou o professor Paulo Watanabe, eu sou de São Paulo, sou professor universitário na área de relações internacionais, tenho a minha graduação, minha pós-graduação toda na área de RI, então é por isso que muitos dos temas do que estão no edital já são temas que já são assim, parte da minha formação, né? Sem contar a parte de história, né? Porque a política internacional é muito vinculada com a história mundial. Inclusive, né, você estava até falando sobre a falta do estudo de política externa na história, e de fato, né, o edital ele coloca política externa na parte de história, né, mas na realidade a gente estuda muito em RI mesmo. Então, a história mundial acaba sendo um grande pilar da nossa disciplina. Então, vai ter muita coisa que a gente vai trabalhar. Essa parte de PI é muito difícil a gente só trabalhar PI sozinha. Por quê? Porque a gente precisa da base em história. Tudo que se fala, tudo que foi concluído de teoria em relações internacionais tem aí um embasamento histórico. Tá? Então, por isso que eu não sei se foi divulgado pelo quarto secretariado, mas muitos dos tópicos que nós iremos falar fazem parte também do edital de história, certo? Então, a gente vai ter aquele diálogo bem legal com história, certo? Bom, quando a gente fala de relações internacionais, por que tem esse nome Relações Internacionais, não Política Internacional? Antigamente, a área que nós estudamos hoje em Relações Internacionais, ela tinha esse nome Política Internacional. O que acontece? Acontece que, com o passar dos anos, nós passamos a entender as relações internacionais como uma disciplina que estuda muito mais além da política internacional, que ela envolve outras áreas de conhecimento, ou seja, é um estudo multidisciplinar, é uma área multidisciplinar, e por isso a gente usa o termo relações internacionais hoje, certo? Então, é claro, se a gente pudesse mudar assim, o nome da disciplina do edital, talvez relações internacionais seria aí a mais interessante para colocar, porque se a gente olhar o edital de PI, pega todas as áreas, né? Não tem uma área do conhecimento dentro do edital que não faça parte de PI. Então, o nosso curso ele dialoga bastante com as outras áreas e com os outros pontos do edital. Então, nós vamos estudar ao longo dessas 13 aulas. Na verdade, esse módulo que eu estou apresentando agora para vocês é o módulo 2. Tá? Nós já fizemos o módulo de introdução, já passamos por aqueles conceitos básicos, certo, Karen? Se você tiver alguma dificuldade com aqueles primeiros pontos do edital, principalmente o ponto número 1, que são os fundamentos das relações internacionais, você pode ir perguntando nas aulas que a gente vai retomando, tá? Não tem problema nenhum. Nós não estamos presos no conteúdo da programação das aulas. Se você tem alguma coisa interessante para adicionar, alguma dúvida para fazer, alguma conexão, fica à vontade, certo? E você também pode interromper a qualquer momento a aula para fazer pergunta. E não esquece que eu não vejo o chat, tá? Eu só estou vendo essa tela aqui que está aparecendo para você, é o que eu vejo mesmo. Ah, Então, se tá. vocês estão mandando mensagem, essas coisas eu não consigo ver, tá? Então, abre o microfone e fala, certo? Ah, tá. Eu tava mandando mensagem no chat mesmo, porque aqui tá muito barulhento a minha janela e eu desliguei o Uhum. microfone. Aí quando eu tiver alguma dúvida, então eu falo, tá bom? Isso. É melhor, porque eu não consigo, porque senão eu tenho que fazer isso, eu tenho que sair daqui, ir lá pro chat e ler, certo? Beleza. Bom, essa área de conhecimento, ela tem início em 1919, né? E uma coisa muito interessante é que o início do pensamento em política internacional, ele surge com o fim da Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Grande Guerra, surge aí uma grande necessidade de se estudar o conflito e de se estudar a guerra. O objetivo era evitar uma guerra como foi a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, a gente não precisa falar muito dela, mas ela entra para a gente como se fosse a guerra para acabar com todas as guerras. Ou seja, a humanidade não iria suportar um novo conflito com aquelas dimensões.
Ninguém imaginava, obviamente, que viria a Segunda Guerra Mundial e seria muito pior. E por que essa nova ciência foi criada? Essa nova ciência foi criada porque as outras ciências que existiam, como, por exemplo, a ciência política, a diplomacia, o direito internacional, a sociologia, etc., não davam conta dessa realidade. Não existia uma ciência que tivesse como grande objetivo estudar a política internacional e, principalmente, trazer uma solução para a política internacional. E é por isso que ela surge como disciplina. E naquele momento, a política internacional ela não era considerada uma mera continuação da ciência política. Nós não podemos aí ter como grande referência a ciência política para a gente entender as relações internacionais. Porque lá no comecinho de 1919, aqueles primeiros intelectuais que começaram a estudar política internacional, eles perceberam que a lógica é diferente. Nós não conseguimos ter a mesma lógica de atuação dos atores no sistema internacional e no âmbito doméstico dos estados. As coisas mudam. Tá? E é claro que, apesar disso, nós temos aí em política internacional muita coisa que a gente puxa da ciência política. Tá? Então, em alguns momentos, eu vou trabalhar alguns conceitos de ciência política com vocês, porque eles fazem parte da compreensão das relações internacionais. Inclusive, nós já temos aí no próprio TPS já um histórico da utilização de autores clássicos da ciência política para entender as teorias de relações internacionais, certo? E o interesse acadêmico pelas relações internacionais, ele surge no período aí do final do século XIX e começo do século XX. É o momento em que nós estamos vivendo a era dos impérios, como dizia Hobsbawm, em que existiam diversos impérios coloniais, majoritariamente europeus, certo? É claro, nós podemos colocar o Japão aí que vem surgindo com muita força no final do século XIX, os Estados Unidos, como nós vamos falar hoje. Esse momento aqui é o momento que os americanos estão abrindo aí as asas para projetar poder no sistema internacional. É claro, eles fazem isso a partir do século XIX por conta dessa vocação que eles sentem em projetar poder e levar a modernidade para o restante do mundo. Tá? E esse daí que é a base da política externa americana. E hoje nós vamos entender como foi construída essa base. Então, o período de 1880 a 1914 é o famoso período dos impérios coloniais. É o que Hobsbawm chama de Era dos Impérios, em que a maior parte dos territórios do sistema internacional era dominada por esses estados, por esses grandes estados. Então, nós temos aqui Reino Unido, a França, a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, aí cada um com sua porção de territórios aqui, muitas vezes, grande parte deles, territórios colonizados. E, no final do século XIX, nós temos aí um destaque internacional em três grandes potências, três novas potências. Primeiro, a Alemanha, segundo, Estados Unidos e terceiro, Japão. É muito importante a gente falar da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha ela é um grande case para a gente em política internacional. É um estado que se unifica em 1871. Isso daí, é claro, isso é muito estudado pela história mundial, mas o processo de unificação da Alemanha, do Império Alemão, passa por algumas guerras, passa por alguns períodos assim bem conturbados. E é por isso que a Alemanha ela vai surgir no sistema internacional em 1871, depois que ela se unifica, como uma potência satisfeita, diferentemente do Japão e dos Estados Unidos, que já vão ter um alcance maior na questão colonial, porém vão continuar com essa busca pelo poder. Já no século XX, nós temos aí o famoso choque de imperialismos, em que as grandes potências elas se comportavam como grandes animais selvagens, em que um brigava com o outro, apesar das regras internacionais. Apesar das regras internacionais, de todo aquele conceito de soberania, apesar das convenções de paz, os estados brigavam bastante. E quando a gente entra no século XX, nós entramos na paz armada, naquele período de uma relativa estabilidade, porém havia um grande anúncio de guerra pelo ar. No início do século XX, nós temos aí, por um lado, nós temos uma Alemanha, um Império Alemão crescendo com muita força, não só em questões econômicas, mas também militares. E do outro lado, nós temos a Inglaterra, a Grã-Bretanha, que é a potência tradicional desde a queda do Império Napoleônico.
Esses dois estados vão entrar em conflito. A Alemanha ela vai provocar um conflito que vai exigir a participação da Inglaterra para equilibrar o poder no continente europeu e também, mais para frente, exige a entrada dos Estados Unidos no conflito. Tá? É muito interessante, nesse momento aí, quando a gente fala do começo da Primeira Guerra Mundial, estudar como que estava a política externa brasileira, tá? Estudar os motivos que levaram o Brasil a entrar nesse conflito. Existem aí pelo menos aí 4 ou 5 motivos que a gente pode listar, mais para frente a gente trabalha. E quando nós temos aí o final da Primeira Guerra Mundial, surge aquela necessidade de se evitar uma guerra, de criar um novo pensamento, e é a partir daí, de 1919, que começam aqueles fundamentos das relações internacionais, que é o primeiro ponto do edital, certo? É muito importante a gente lembrar que esse pensamento em política internacional ele tem origem anglo-saxã e também vai puxar alguns elementos, alguns conteúdos da ciência política clássica, como Maquiavel, Hobbes e Kant. Até então, quando a prova era feita pelo CESP, eles tinham aí uma tendência muito grande de misturar um pouco os conhecimentos da ciência política com as relações internacionais. É claro, isso deixa muito mais complexo a compreensão, porém é perfeitamente possível nós fazermos essa ligação. Um ponto muito interessante que nós vamos voltar a falar hoje, eu estou indo bem rápido porque isso aí é só uma introdução, certo? Não é o nosso foco da aula, então por isso que eu estou passando assim esse conteúdo. Um ponto que é muito importante, nós vamos estudar muito a partir de hoje, é esse período aqui em que os americanos começam a projetar a sua nova política externa. Aí essa nova política externa seria aquela política externa baseada pelo presidente Woodrow Wilson, presidente norte-americano. Quando Woodrow Wilson faz o discurso 14 pontos de Wilson, diante do Congresso americano, ele tenta imaginar como deveria ser a nova ordem mundial pós-queda da Alemanha. Vejam, isso foi antes do final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não tinha se rendido ainda. Não estávamos no fim do conflito ainda, foi em janeiro. E o Woodrow Wilson acreditava que, pós-queda da Alemanha, nós entraríamos aí num grande momento da política internacional, num novo momento, e nesse momento alguns princípios deveriam ser observados, principalmente o direito internacional. E muito importante, o direito internacional ele já existia, ele já era uma ciência, né, uma ciência dentro do campo das ciências jurídicas, já existia uma noção do que era direito internacional, os tratados já estavam muito presentes, e a ideia era que o direito internacional poderia ser o responsável por controlar e organizar essa nova ordem internacional. Claro, junto com o direito internacional nós teremos esse maior fluxo comercial, teremos aqui a importância do comércio internacional, trazendo a interdependência, e finalmente a criação de uma organização internacional, que mais para frente foi criada a Liga das Nações. O que o Woodrow Wilson queria, isso daí eu vou falar rapidamente porque a gente vai voltar ainda nesse tópico que nós começaremos hoje. O Woodrow Wilson, na verdade, dentro da literatura de política internacional, ele é conhecido como um grande idealista, como um grande liberal das relações internacionais. Contudo, se a gente observar na prática, o que a gente vai começar a fazer hoje, entender a lógica da política externa americana, a gente vai ver que, na verdade, Woodrow Wilson, de liberal ou idealista, ele não tinha nada. O que ele estava tentando fazer, a partir daqueles 14 pontos de Wilson, o discurso dele, era criar uma ordem internacional estável para os Estados Unidos da América. É uma ordem internacional que desse privilégios para democracias, assim como os Estados Unidos. Só que, no geral, na nossa literatura de relações internacionais, de política internacional, Woodrow Wilson entra como um grande expoente da paz mundial, como uma grande liderança que vai provocar um debate sobre a paz mundial. E, claro, em cima daqueles conceitos que ele trabalha nos 14 pontos de Wilson, no discurso dele. Só que acontece que esse discurso, ele não é aceito, as ideias do discurso não são aceitas pelo Congresso americano. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os americanos tentam entrar na Segunda Guerra Mundial, tentam entrar na Liga das Nações,
Né? O Congresso americano, mais especificamente o Senado, veta a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. Aí isso daí é uma das falhas, uma das grandes falhas que a Liga das Nações tem. Ela não contava com a participação da grande potência mundial, certo? E o que acontece? Quando é criada a Liga das Nações, ela começa no comecinho da década de 20, ela tem aí o primeiro impulso, há um grande entusiasmo, uma grande euforia em torno das regras internacionais. Existe uma grande expectativa de que tudo vai dar certo, de que os estados vão começar a cooperar, porém, isso daí é apenas uma grande fantasia, porque quando a gente chega no finalzinho da década de 30, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela traz a ideia que nós já falamos anteriormente, traz a ideia de que os estados vão brigar como animais selvagens, de que o direito internacional sozinho ele não consegue dar motivações para os estados respeitarem essas normas, por conta da anarquia do sistema internacional. A anarquia do sistema internacional é um conceito que vale muito a pena lembrar. Anarquia significa ausência de um poder central. Tomem muito cuidado para não confundirem a anarquia do sistema internacional como caos ou bagunça. É uma ausência de um poder mundial ou um poder central. Certo? O que acontece no pós-Segunda Guerra Mundial? Quando nós temos o pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos um novo momento, não só do direito internacional, que traz a criação da ONU. A ONU ela é considerada hoje como um grande avanço do direito internacional, que estava muito mal visto por conta da Segunda Guerra. O direito internacional, que era a base da Liga das Nações, não deu certo, não conseguiu evitar a Segunda Guerra. Porém, quando vem a ONU, isso muda toda a percepção. A ONU ela traz uma nova visão de direito internacional e de política internacional também. Nós temos aí no pós-Segunda Guerra Mundial a ideia de que a cooperação ela pode ser possível, de que a cooperação ela pode encontrar lugar entre as relações internacionais. E é aí que entram as teorias de relações internacionais. A teoria de relações internacionais é também o ponto número 1 do edital de PI. Certo? Gente, o primeiro passo, tá, que eu diria para vocês retomarem, caso vocês já tenham conhecimento nessas áreas, é entender o desenvolvimento teórico das relações internacionais, entender política externa brasileira. Isso é fundamental para a PI. Uma grande ironia que nós temos no edital é que a parte de história da política externa brasileira está em história do Brasil. Eles colocam na parte de história. Porém, vocês vão perceber que em muitos tópicos de PI, praticamente todos os tópicos de PI, nós não conseguimos entender a lógica, nós não conseguimos entender o conteúdo sem saber história. Então, a história, gente, é um pré-requisito para você entender bem a política internacional, certo? Mas como a gente vai fazer? Nesse módulo que eu estou propondo, que nós estamos começando agora, a intenção é apresentar para vocês o contexto histórico, tá? Então, ou seja, nós iremos trabalhar alguma parte da história também. Tá? É claro, vai ser uma coisa muito objetiva e muito pragmática, certo? Para quê? Para depois nós entrarmos na área, de fato, de política internacional. Certo? Então, algumas coisas vão ao encontro do que vocês já viram em história do Brasil, história mundial. É claro, não é meu objetivo aprofundar esses aspectos históricos. Tá? Eu vou apresentar para vocês o suficiente que vocês precisam para entender as relações internacionais e para entender a política. Parou aí também, Lucas? Lucas? Ou foi minha internet que caiu? Ah, beleza. Ixi, agora eu sou o host. Fazer uma festa aqui nessa aula. Ih, gente, tá gravando, eu tô falando pra fazer festa, por favor. Deixa eu parar. Oi, pessoal, voltei. Caí.
Gente, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Onde que eu parei? Porque eu acho que talvez eu já tinha caído e eu estava falando. Vocês estão me escutando? Eu não estou escutando vocês. Onde que eu parei? Qual foi a última coisa que vocês escutaram antes de eu cair? Bota lá no slide, que eu acho que vai ser mais fácil. Ah, você estava falando sobre que você ia falar sobre história, mas como objetiva. Estava Ah, tá. finalizando. Ah, tá. Então já estava quase agora, tá. Foi. Gente, deixa eu só vou avisar para Renata, porque como eu caí, eu perdi o privilégio de host da sessão. Sou eu, mas eu Ah, não sei como você? é que eu faço. Como é que eu faço para passar isso? Ixi, agora, boa pergunta. Vê se tem alguma opção para você passar para mim. Vai na lista de participantes e vê se tem make host, alguma coisa assim, do lado do Ah, meu nome. deixa eu ver. Caraca. Aparece do lado do meu nome na lista? Ah, tem sim. Make host. Isso. Pronto. Ah, legal. Obrigado, Karen. Nada. Vamos lá. Vamos lá. Gente, então, o que eu sugiro para vocês? A Karen, como eu conversei no começo, ela já vem fazendo isso daí, eu acho que está no caminho certo. É vocês acompanharem essa disciplina de PI com um bom conhecimento de história, certo? Mas se não for suficiente, se não for necessário, desculpa, se não for aí suficiente para vocês acompanharem, eu vou apresentar para vocês uma visão da parte histórica, tá? Eu vou fazer uma introdução histórica para vocês. Quando a gente falar dos determinados temas que nós iremos abordar nesse módulo, eu sempre vou trazer um pouco de política externa, porque é importante vocês saberem como que estava estruturada a política externa brasileira, qual que era o objetivo do Brasil naquele momento. Inclusive, hoje a gente vai começar a falar dos Estados Unidos também, sempre tentando aproximar a relação do tema com o Brasil, certo? Bom, gente, já que falamos aqui rapidamente, vamos para os Estados Unidos da América. Tá? Gente, nessa parte aqui, essa primeira parte é uma parte que ela vai ser essencialmente histórica. É uma parte que nós iremos trabalhar muito conteúdo de história. Por quê? Porque a gente só consegue entender a lógica da política externa americana através da história dos Estados Unidos. Certo? Então, vocês vão perceber que, assim como diversos outros estados, os Estados Unidos possuem a sua atual política externa muito enraizada no passado. Aí, por mais que tenhamos passado aí alguns séculos, isso aí é muito visível na política externa deles. Tá? Por mais que eles tenham mudado alguns valores que eram considerados os pilares da política externa americana no começo. Bom, gente, quando a gente fala de Estados Unidos da América, é muito importante a gente falar sobre a forma de colonização. Como que os americanos foram colonizados? Isso daí, é claro que é muito importante, por quê? Porque isso vai ser aí o ponto de partida, o início das diferenças entre o desenvolvimento do Brasil, da América Latina no geral, e dos Estados Unidos da América. Vocês vão entender, gente, ainda nessa aula, a gente vai falar sobre isso, por que os Estados Unidos eles se industrializaram muito cedo, e como que isso mudou a percepção deles de política internacional. Enquanto isso, o Brasil continuava sendo agroexportador. Bom, começando aqui, como vocês já devem imaginar, os Estados Unidos eles se iniciaram como as 13 colônias inglesas na América do Norte. Eram 13 colônias que hoje são 13 estados dos Estados Unidos, e havia uma grande separação entre norte e sul. Essa separação não era meramente geográfica, essa separação era também em relação a como que a Inglaterra ela se comportava diante dessas duas regiões. Como assim? Se nós olharmos aqui as colônias do norte, essas colônias do norte, a primeira coisa que diferenciava as duas era o clima. Tá? Nas colônias do norte, era um clima muito mais frio, um clima mais gelado, com neve e tudo mais, um clima muito próximo da Europa. Ou seja, o que se produzia na Europa também podia ser produzido, em termos de agricultura, nessas colônias do norte. Certo? Então, não havia uma grande mudança na questão do território do norte.
Uma outra coisa que é muito importante, por ser uma região que não era de muito interesse da própria Inglaterra, essa região do norte ela foi sendo colonizada por pequenas famílias, né? Pequenas famílias isoladas que se mudavam para essas colônias do norte, saíam da Inglaterra, da Grã-Bretanha e iam para essas colônias do norte. Nós temos que lembrar que essas famílias que vinham para cá, elas não eram iguais os portugueses, espanhóis, aventureiros, jovens que vinham para fazer as suas aventuras, ganhar dinheiro e depois retornar. Não, vinham para morar definitivamente. Normalmente, eram aquelas famílias que não eram desejadas na Inglaterra, por perseguições políticas, religiosas e tudo mais, certo? Ou até pessoas que cometiam crimes lá eram enviados para cá. Por conta disso daí, por não ter aí uma região com forte atrativo de agricultura, por ser uma região popular, que foi praticamente povoada por pequenas famílias, o modelo de desenvolvimento dela foi um modelo a partir de pequenas propriedades. Eram pequenas propriedades que produziam apenas para o consumo interno, produziam assim só o que eles iriam consumir, e não tinha interesses em produzir mais nada. Tanto que, gente, essa região, a única coisa que ela produzia de interesse comercial da Inglaterra era madeira. Tá? Só isso. De resto, não havia nenhum grande interesse além da madeira. E por conta também dessa relação muito fria, dessa relação comercial muito fria com a Inglaterra, não era necessário tanta mão de obra. Então, a mão de obra era livre. Tá? Ao contrário dessas 13 colônias, dessas colônias aqui do sul. Tá? Essas colônias do sul, por serem aí de um clima um pouco diferente, bem diferente das colônias do norte, elas produziam o que a Europa não podia produzir. Então, tudo de matéria-prima que não conseguia ser feito na Europa, era produzido aqui. E por conta disso, por conta aí desse interesse comercial, a colonização do sul, ela foi formada por grandes latifúndios. Certo? Ou seja, eram grandes propriedades e o interesse único era em agroexportação. Certo? Era produzir o máximo que puder para exportar para a Inglaterra. Tá? Não se esqueçam que, quando a gente fala aqui da colonização, estamos falando do exclusivo colonial. Eles só poderiam ter contatos comerciais com a Inglaterra. Certo? E também, gente, por ser baseado em grandes propriedades, faltava mão de obra. E essa mão de obra, ela era baseada na mão de obra escrava. Certo? Por não ter muita mão de obra, era necessária a utilização de mão de obra escrava. Gente, e quando a gente fala dessas diferenças de colonização, a gente tem que lembrar que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim uma coisa tão tranquila, igual a gente falou. Que essa parte do norte, ela não tem um comércio muito legal com a Inglaterra, então ela só produz o que ela vai consumir e acabou. Não. Essas colônias aqui do norte, com o passar dos anos, elas passam a fazer o comércio ilegal com as colônias do sul e com outras regiões do continente. Não só do continente americano, como a América Central, mas também com a África, certo? Como essa região ela produzia muita madeira, eles conseguiam fazer grandes navios, grandes embarcações. E essas embarcações eram utilizadas para transportar bens das colônias do sul para a América Central e para a África, certo? Era o famoso comércio triangular. E uma das mercadorias, vamos dizer assim, que eles utilizavam, era que eles carregavam, era escravos. Então, essas colônias do norte, elas ajudavam a trazer escravos da África, passando pela América Central e trazendo aqui para essas colônias do sul. Tá? Gente, é claro que esse comércio era totalmente irregular. A Inglaterra ela não autorizava o comércio autônomo por essas regiões. Uma outra coisa também, que é importante a gente lembrar aqui nesse momento, é que ao fazer esse comércio triangular, essa região aqui do norte, ela passou a acumular capital. E não só passou a acumular capital, como também passou a se industrializar. Ela passou a ter um pequeno surto de industrialização. Mas eram pequenas indústrias, praticamente indústrias assim residenciais, que apenas modernizavam aí algum método de produção. Nada comparado com a Inglaterra, com o que a Inglaterra vai viver na Revolução Industrial, obviamente.
Gente, e claro que também a criação dessas pequenas indústrias pelo norte também era algo totalmente irregular, era algo totalmente ilegal. Porque a Inglaterra, assim como qualquer outra metrópole, assim como qualquer outro império, não autorizava a criação de indústrias em suas colônias, não autorizava praticamente nenhum tipo de autonomia, nenhuma iniciativa por parte de suas colônias. Por quê? Porque qualquer acúmulo de capital ou qualquer aí ideia de liderança política ou de união política entre as colônias poderia criar um grande movimento de independência, certo? Poderia criar autonomia e finalmente a independência. E eles queriam evitar ao máximo, ok? Gente, e o que altera esse cenário de colonização? Gente, uma coisa que nós temos que lembrar que ela é muito importante. Quem provoca o pedido de independência, quem provoca a declaração de independência dessas 13 colônias é a própria Inglaterra. Os colonos até então, até esse momento que nós iremos falar, eles estão satisfeitos com aquela vida, certo? Eles não querem mudar nada dessa realidade. Mas o que acontece? Gente, quando a gente fala da Inglaterra, nós temos que lembrar que, mais ou menos a partir do meio do século XVII até o início do século XIX, a Inglaterra ela vai estar num crescimento muito forte em termos de política externa. Cada vez mais a burguesia inglesa ela vai acumular mais capital e a partir desse acúmulo de capital ela vai começar a trabalhar muito mais no comércio internacional, né, sem contar na colonização. Só que vejam, ela não estava sozinha nessa área do comércio internacional. Existiam também a burguesia francesa. A França também era uma grande concorrente que também queria cada vez mais conquistar um espaço no comércio internacional, certo? E a França, da mesma forma que a Inglaterra, ela também tinha aí um grande território, né, colonizado. Uma guerra que vai mudar o rumo dos Estados Unidos como nação é essa Guerra dos 7 Anos. Gente, a Guerra dos 7 Anos, que ela começa em 1756 e vai até 1763, é uma guerra que vai envolver diversos estados europeus, principalmente estados que tinham colônias, certo? Só que ela vai ser centralizada entre Inglaterra e França. Esse daí que é o foco desse conflito, Inglaterra e França brigando. E a briga era por colônias, certo? Eles acreditavam que quanto mais colônias um estado tivesse, maior seria aí a chance dele ter sucesso no comércio internacional, principalmente por questão de matéria-prima e questão de poder também, certo? Nessa guerra, oficialmente, a vencedora foi a Inglaterra. Só que a Inglaterra vence de uma maneira não muito positiva. A Inglaterra vence essa guerra, ela sai como vencedora desse conflito, porque ela sai como vencedora de um ponto de uma maneira que não era tão positiva, porque a Inglaterra ela sai sem dinheiro. Ela gasta nesse conflito um dinheiro que ela não poderia gastar, certo? A gente não pode esquecer, gente, que a Inglaterra ela já passou por uma revolução liberal aqui, que é a Revolução Gloriosa, e quem manda na Inglaterra é o parlamento. Tá? Nesse momento, quem comanda a Inglaterra é o parlamento, não é mais o rei. Diferentemente da França. A França, ainda quem comanda é o rei. E para pagar a despesa desse conflito, o parlamento decide que nada mais justo do que fazer as colônias pagarem por esse gasto. Uma vez que essa Guerra dos 7 Anos ela foi uma guerra que girou em torno das colônias, as colônias precisaram ser protegidas, né? E por conta disso, as colônias deveriam pagar por essa proteção, certo? E quando o Estado quando o governo não tem dinheiro em caixa, o que ele faz? Ele aumenta os impostos, ele aumenta a arrecadação. E a forma como as colônias deveriam pagar seria através de novos impostos, certo? Novos impostos esses que foram autorizados pelo parlamento inglês. E é aí que começa a grande dor de cabeça da Inglaterra com as suas colônias. Coloquei aqui para vocês algumas novas leis que surgiram e que afetaram diretamente as colônias. A primeira é a Lei do Açúcar.
de 1764. Gente, a lei do açúcar, ela foi votada, foi autorizada pelo parlamento. Um grande problema da lei do açúcar é que ela criava um imposto adicional para todos os derivados de açúcar, ou seja, quase tudo que era consumido. Então, quase tudo tinha que pagar esse imposto adicional. Gente, vejam, o problema dos colonos naquele momento não era pagar imposto. O problema dos colonos naquele momento era que a Inglaterra ela estava impondo essa nova cobrança sem ter uma discussão com as 13 colônias. As 13 colônias não participavam das reuniões do parlamento. As 13 colônias não tinham representantes, porque simplesmente eram colônias. Então, eles não tinham direito de voto no parlamento. E é isso que começa a incomodar os colonos. Não é a questão financeira, não é essa questão da cobrança pela defesa, porque eles até concordavam que eles também deveriam participar da defesa deles. Porém, gente, outras leis foram criadas, como a lei do selo. E a lei do selo também vai pegar uma grande parte de produtos aí de bens que são do dia a dia. Por quê? Porque ela vai decidir que todo documento público ou toda circulação pública de documento ou publicações deveriam ter um selo real. E esse selo real era cobrado, obviamente. Então, seria mais uma forma de aplicar no cotidiano dos colonos um novo imposto. Gente, além da lei do açúcar, além do selo e a lei do selo, em 65 também surgiu a lei do aquartelamento. E essa lei do aquartelamento foi uma lei que começou a trazer alguns questionamentos e alguns desencontros com a Inglaterra. Essa lei do aquartelamento era uma lei que dizia que os colonos deveriam dar qualquer tipo de suporte necessário para as tropas inglesas. Se as tropas inglesas chegam nas colônias, os habitantes são obrigados a dar qualquer tipo de suporte logístico, alimento, água, lugar para dormir e etc. Ou seja, obrigava os colonos a participarem diretamente nesse recebimento aí, nessa recepção dessas tropas, certo? E como não era suficiente, em 73 surge uma outra lei. Essa lei, normalmente ela é a mais conhecida de todas, é a Lei do Chá. É uma lei que dava o monopólio do comércio do chá para uma indústria estatal inglesa, a Companhia das Índias Orientais. E a resposta dos colonos na América do Norte foi uma resposta muito agressiva. Eles já estavam aí, foi a gota d'água para eles começarem um grande movimento aí de rebeldia. E esse movimento de rebeldia é o que nós chamamos de Festa do Chá de Boston de dezembro de 73. A história geral diz que houve que nessa festa do chá, nesse evento conhecido como Festa do Chá, alguns colonos se fantasiaram de índios e invadiram um navio da Companhia das Índias Orientais e pegaram todo o estoque de chá e jogaram para o mar. Foi uma grande forma aí de protesto contra a lei do chá, certo? É claro que o parlamento britânico reagiu, e reagiu de uma forma muito agressiva, porque em 74 surgiu uma lei que dizia que quando houvesse algum dano econômico para o Estado inglês, aqueles que causaram esse dano, esse prejuízo, deveriam obrigatoriamente arcar com esse prejuízo. E isso pegava a festa do chá de Boston. Isso tinha efeito que vinculava alguns fatos anteriores, como a festa do chá de Boston. Então, a ideia era, enquanto os colonos não pagassem pelos prejuízos dessa festa do chá de Boston, o porto de Boston ficaria fechado. Ele não iria funcionar. E é claro que isso daí gerou um grande descontentamento, mais um. E o pior de tudo, gente, é que além de eles não terem votos e representação no parlamento, o próprio governo inglês, eles tinham um empenho muito forte, ele mostrava um empenho muito forte
em fiscalizar a cobrança desses impostos. Ou seja, a impressão que dava era que o governo inglês não confiava nas suas colônias, que eles precisavam mandar fiscais para eles conferirem se tudo estava sendo arrecadado, se não tinha ninguém sonegando. Isso daí, gente, chegou a causar um grande descontentamento, uma grande rebeldia entre essas 13 colônias. E em 1974, essas 13 colônias convocam o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. E nesse primeiro Congresso Continental ainda não existe aquele caráter separatista. Nesse primeiro congresso, o que eles decidem é apenas um boicote ao comércio inglês. Diminuir a demanda por produtos ingleses. E isso daí, de fato, ele causa aí uma queda no comércio entre as colônias e a Inglaterra. E a partir desse momento em que surge o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, a Inglaterra ela passa a ter uma presença militar muito mais ativa nas 13 colônias. Sabendo aí que, caso ela perca o controle da situação, pode surgir um grande movimento de emancipação. E em 75, a Inglaterra ela dá um início aí às ofensivas militares, com essa grande participação, com essa grande presença militar nessas 13 colônias. Surge aí, de 75 para 76, o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Esse segundo Congresso Continental, Esse segundo Congresso Continental, ele já vem com caráter separatista. Diferentemente do primeiro, ele não quer falar de boicote, ele não quer discutir outra coisa, mas ele já traz a ideia da independência norte-americana. Tanto que em 4 de julho de 76, é declarada a independência dos Estados Unidos. Só que, obviamente, a Inglaterra ela não aceita. Ela não reconhece de cara a independência norte-americana. E essa independência só vem em 1783, em que a Inglaterra reconhece os Estados Unidos como um Estado novo. E o importante para a gente falar é que a partir do momento em que há essa declaração de independência, os colonos norte-americanos eles ganham um forte apoio da França. Apoio que eu digo apoio militar. A França manda tropas para os Estados Unidos para eles lutarem contra os ingleses. Lembra que eu falei para vocês, gente, que a partir do século XVII até o comecinho do século XIX, a França e a Inglaterra brigam muito pelo posto de maior potência mundial? Então, por conta disso, o rei francês acreditava que, caso a Inglaterra perdesse essas 13 colônias da América do Norte, isso seria um golpe muito forte para a economia inglesa. Ele acreditava que a chave do sucesso inglês estava nas 13 colônias da América do Norte. E o que ele faz? Ele manda as tropas dele. Ele manda suas tropas, essas tropas francesas lutam ao lado dos colonos e são aí vitoriosos. A França sai como uma vencedora da guerra de independência dos Estados Unidos também. Só que a França, além de sair como vencedora, ela sai com um problema muito maior que isso. Alguém tem ideia? Qual foi o grande problema que a França comprou? Na verdade, ela comprou mesmo esse problema, não tinha nada a ver com ela, ela foi atrás e conseguiu. É um grande problema. Aqueles soldados que vieram para o continente americano lutar pela independência, eles se depararam com uma ideologia muito diferente da que eles viviam na França. Eles se depararam com os princípios iluministas de liberdade, de república, de igualdade. E o que eles fazem? Depois que eles vencem as tropas inglesas, eles retornam para a França e levam todos aqueles princípios iluministas. Eles trazem para a França todos aqueles princípios de igualdade e de controle do Estado. E o que isso faz? Isso daí leva para a Revolução Francesa. A gente não pode esquecer que, junto com esses ideais, a população, o terceiro Estado, que era o restante da população, a população pobre, criticava muito o governo francês, primeiro, por conta dos altos gastos. A aristocracia francesa gastava muito dinheiro, era sustentada
pelo povo, pelo terceiro Estado. Né? E também é muito criticada a participação francesa nessa guerra de independência dos Estados Unidos. A grande crítica era a seguinte: se a França não tem nem dinheiro para dar comida para os seus nacionais, por que a França foi gastar dinheiro na independência dos Estados Unidos? O que tinha a ver? Isso revolta a população. E isso acaba levando para o cenário da Revolução Francesa. Tanto que, alguns anos mais tarde, a França entra numa grande revolução, revolução essa que vai chegar aí nos seus últimos momentos com a ascensão de Napoleão Bonaparte, e ele começa a criar uma nova política para a França, uma nova política externa para a França a partir daquele momento, tá? A partir do século XIX. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Certo? Gente, e depois da independência dos Estados Unidos? O que acontece? Gente, aí que entra o experimento americano. Por que experimento americano? Quando eles declaram a independência dos Estados Unidos, havia uma grande intenção dos pais fundadores dos Estados Unidos, as grandes lideranças políticas daquela época, de que aquele Estado que estava surgindo na América do Norte deveria ser um Estado totalmente novo e diferenciado na política internacional. Como seria essa diferença? Seria uma diferença baseada na liberdade, na democracia e na república. Por quê? Porque, de acordo com os pais fundadores dos Estados Unidos, a Europa, os europeus, eles eram exatamente o oposto do que eles desejavam. Como assim os europeus eram exatamente o oposto? Eram monarquias, eram estados que tinham colônias, não respeitavam a soberania dos outros estados, eram estados que gostavam de guerra. Ou seja, os americanos surgem, os Estados Unidos surgem em 76 com essa nova ideia de Estado. Nós criaremos um Estado totalmente diferente na política internacional. Nós seremos aí a exceção do sistema internacional. Não vai existir nenhum Estado igual. Então, gente, quando eles declaram independência, a Europa é vista como um continente muito atrasado, um continente praticamente selvagem, e eles querem trazer essa novidade, essa modernidade para o Estado norte-americano, certo? Um fator geopolítico muito importante que nós temos que lembrar é a questão da sorte dos Estados Unidos. Por que sorte? Por que eu estou falando de geopolítica e sorte? Gente, se vocês olharem para esse mapa aqui, olhem para esse mapa. Aqui estão, deixa eu colocar aqui o pointer. Aqui estão as 13 colônias. Se vocês olharem naquele período de 1776, eles surgem com a ideia de fazer um Estado totalmente novo, sem saber que é possível, tá? Por isso que eles dão o nome de experimento. E o que acontece a partir daquele momento? A partir daquele momento, eles começam a perceber que, olhando para cima e para baixo, não existem rivais que possam rivalizar. Não existem concorrentes que possam rivalizar com eles. Ou seja, não existem no continente americano nenhum outros estados que possam impedir o sucesso do experimento americano. Certo? Então, isso daí que a gente chama de sorte. Tá? E, além disso, vejam, nós temos aqui, imaginem que aqui é o mapa mundi, tá? A Inglaterra está mais ou menos aqui. Vejam a barreira natural, que é o Oceano Atlântico, que separa as 13 colônias da Inglaterra e da Europa. Ou seja, eles têm uma barreira natural contra os europeus. Isso daí entra como sorte também. Gente, e como que acontecia a política externa dos Estados Unidos naquele momento? Né? Como deveria ser a política externa americana? Gente, eu trabalho com essa autora aqui chamada Cristina Pesequilo. Né? Ela é uma professora de Relações Internacionais da Unifesp e, atualmente, ela é a maior referência que nós temos sobre política externa americana. Antigamente, quando o edital da CESP indicava a bibliografia, o livro dela fazia parte de PI. O livro dela de política externa dos Estados Unidos era uma leitura obrigatória para o concurso. É claro que eles não dão mais essa lista, não existe mais essas referências no edital, porém, ela continua sendo a base para a gente entender o que fazem os Estados Unidos hoje e como eles se criaram, certo? E como
quando a gente fala da PC Kilo, como que entra a percepção dela sobre a política externa americana naquele momento? Né? E ela dizia o seguinte: a Europa, na visão americana, era um continente composto de países hostis e corruptos, devido à natureza de seu sistema político e de suas atitudes externas, cujos conflitos e guerras internas levariam à sua própria destruição. Ou seja, eles já estão verificando, os americanos tinham a percepção de que a Europa iria se destruir. Tá? A Europa mesma, sozinha, iria se destruir. E qual que era a intenção deles? Criar aquele novo Estado perfeito, porém, é difícil criar um Estado perfeito se nós temos aí vizinhos ou estados próximos que não pensam a mesma coisa. Então, qual que é a primeira estratégia de política externa dos Estados Unidos que eles formulam em toda a história? É a estratégia do isolacionismo norte-americano. O que seria esse isolacionismo? Isolacionismo é uma forma de você ter a sua política externa um pouco menos vinculada aos interesses políticos, certo? Ou seja, a sua política externa é um pouquinho mais pé no chão, né? E ela vai ter limites. E quais são esses limites? Os limites da política externa dos Estados Unidos seriam aqueles acordos, seriam aquelas políticas que exigiam um engajamento muito forte dos Estados Unidos. Ou seja, eles deveriam evitar a qualquer custo qualquer engajamento com os europeus. Só que vejam, gente, eles deveriam evitar engajamentos políticos, ou seja, tratados, alianças, etc. Porém, acordos comerciais, o comércio era permitido. Então, o isolacionismo ele tem como grande objetivo impedir o comprometimento norte-americano com os europeus. Tá? E vejam, eu frisei e deixei bem claro que esse isolacionismo é voltado para a Europa. Tá? E de fato é. Porque eles vão olhar para a Europa e vão ver que a Europa é o que eles não querem ser, e por conta disso eles devem limitar as suas relações com os europeus. Porque imaginem, gente, é como se fosse um vírus. Tá? Os europeus têm um vírus que acaba com a liberdade, que acaba com os direitos, que acaba com a república, e etc. E se os americanos tiverem um contato muito próximo, um contato político, um engajamento político muito forte com os europeus, os americanos vão ser infectados por esse vírus. E se os americanos forem infectados com esse vírus, o experimento jamais vai dar certo. Então, para o bem do experimento americano, era fundamental manter esse isolacionismo político com a Europa. Tá? E por que eu falo com a Europa? Gente, porque em tese, esse isolacionismo ele servia para o mundo inteiro. Os americanos não poderiam se projetar para nenhuma parte do sistema porque o objetivo deles é garantir o crescimento interno dos Estados Unidos. Porém, na prática, a coisa foi muito diferente. Na prática, o único isolacionismo que eles têm é em relação aos europeus. Porque para a Ásia, para o Pacífico, eles não eram isolacionistas e para a América Latina nunca foram isolacionistas também. Tanto que os americanos eles passam a enxergar a América Latina um pouquinho depois da independência como um grande laboratório de influência deles. Certo? Gente, então, o isolacionismo ele só evitava qualquer tipo de conexões políticas e militares e tinham como foco a Europa, certo? Laços comerciais eram permitidos. Por quê? Porque os problemas dos europeus eram as monarquias, a colonização, a realpolitik europeia. Tá? Para quem não sabe o que é realpolitik é aquela característica do Estado em buscar cada vez mais poder. E realpolitik, para a gente, em PI, é o que leva à guerra. Certo? Gente, por incrível que pareça, os americanos criam esse Estado novo repudiando qualquer tipo de guerra. Porque guerra é coisa dos europeus. Certo? Por incrível que pareça isso daí. Outra coisa também, gente, quando eles falam desse novo Estado, tá, eles já estão colocando aqueles princípios que existem até hoje na política externa americana, tá? Ou que eles dizem que existem, certo? Que é a liberdade, a democracia e a república. Tanto, gente, se vocês olharem qualquer discurso de presidente americano quando ele toma posse, ele sempre fala essas 6 palavras.
Tá? Ou até em política externa, quando ele vai fazer algum anúncio, sempre fala de liberdade, de democracia, de república, porque de fato são 3 valores que são muito conectados com os Estados Unidos como nação, tá? Desde 1776. Tá? E isso explica, por exemplo, gente, que essas palavras estão tão presentes na política externa deles. Apesar de, né, vamos fazer uma ressalva aqui, apesar de a prática delas não estar essencialmente presente. Tá? Às vezes é só o discurso. Gente, e primeiro, quando os americanos eles declaram a independência, eles tinham só um pedacinho aqui da América do Norte, esse pedacinho aqui. Quando você declara a independência de um estado e você quer esse reconhecimento como estado independente, você precisa delimitar seu território. E os colonos americanos eles sempre sonhavam em expandir o território deles para o oeste, vir para cá, para o oeste. Só que tem um problema. O problema é que, enquanto colônias, eles eram proibidos pela Inglaterra em expandir as suas fronteiras. Eles deveriam ficar restritos a essas 13 colônias aqui na costa leste dos Estados Unidos. O que acontece? Acontece que, a partir do momento em que eles não têm mais nenhum vínculo com a Inglaterra, o que eles passam a fazer? Eles passam a aumentar o seu território. E o grande sonho deles, gente, era alcançar o Oceano Pacífico. Tá? É chegar aqui desse lado. Consolidar todo o território até aqui. Só que existiam 2 problemas naquela época. Quais eram os 2 problemas? A Inglaterra ela proibia a ampliação dos seus territórios por conta dos povos nativos que viviam aqui. E segundo, existia naquele momento, um pouquinho depois aí da virada do século, já estamos falando do século XIX, existia uma coisa chamada México no meio. Ou seja, eles deveriam passar por território nativo dos índios e também por território mexicano, antigo território espanhol. Agora, eu pergunto para vocês, se eles querem aquele território, eles deveriam tomar pela força, porque aquele território tinha dono. Como que eles poderiam tomar aquele território sem fazer a guerra? Porque eles eram contra a guerra. Como que eles poderiam fechar as suas fronteiras de forma desejada, aí, da forma que eles querem, sem quebrar com um princípio que era fundador do Estado norte-americano? Eles não poderiam fazer a guerra por causa de território, porque fazer guerra por causa de território é coisa de europeu, é coisa de europeu selvagem. Qual que era a solução que eles criaram? Gente, a solução que eles criaram é uma ideologia norte-americana criada no século XIX, chamada Destino Manifesto. O que seria esse Destino Manifesto? É a crença de que o povo norte-americano, a nação norte-americana, tem a vocação para levar a modernidade para frente. O que seria essa vocação? Teria aí a missão divina para levar tudo que eles desenvolveram de bom para quem não tem, mesmo que seja a força. Então, o que acontece, gente? O Destino Manifesto, ele, na verdade, ele autoriza as guerras. Mas a guerra não era o contrário aos pilares fundadores dos Estados Unidos? Sim, só que era uma guerra justa, era uma guerra boa essa daí. Essa guerra podia fazer. Então, a guerra por territórios em nome do Destino Manifesto era autorizada, porque ela não tinha relação nenhuma com a guerra que os europeus faziam. Gente, um grande exemplo disso daí, da aplicação disso, é esse quadro. Esse quadro se chama Destino Manifesto. Vejam, a nação norte-americana, ela é representada por essa mulher aqui. É um anjo, sei lá o que é. Tem uma representação aí de superioridade, mostra aí uma ideia de superioridade, uma ideia de bondade. Vejam a cara dela, uma cara muito agradável. Vejam, gente, o tom da pele dela, ela é branca. O que isso quer dizer? Mostra ela, gente, vejam aí todo o quadro. Vejam atrás dela. Ela está vindo da nossa direita. Atrás dela, nós temos civilização, nós temos barcos, nós temos pontes, nós temos ferrovia e nós temos o céu claro. Ou seja, é tudo muito bom de onde ela está vindo. E para onde ela está indo, vejam que é tudo escuro, não tem cidade,
tem animais correndo, tem nativos. Ela está levando as coisas boas da civilização norte-americana para eles, mesmo que eles não queiram, certo? Ela está levando a comunicação, vejam esse cabo que ela está levando, vejam aí o livro que ela está carregando, que significa conhecimento, a ciência. Ou seja, esse é o espírito do Destino Manifesto. Para onde leva, leva para o bem e leva para o bem de todos. Por mais que os índios não queiram, eles vão querer, tá? Nem que seja a força. Tá? Gente, e por que isso é importante? Isso é importante. Vejam a atual política externa americana. Gente, vejam quando os americanos começam a falar que é obrigação deles levar democracia para quem não tem, que é obrigação deles levar a república onde não existe. Isso é Destino Manifesto. Tá? Eles ainda aplicam na política externa deles. Eles ainda colocam como um grande princípio da política externa deles o Destino Manifesto. Certo? Então, ainda existe na política externa americana isso daí. Gente, aí que entra a parte interessante aqui que a gente pode inserir o Brasil. E como ficavam as relações entre América Latina e Estados Unidos da América. Gente, em primeiro lugar, quando a gente fala de política externa isolacionista dos Estados Unidos, é importante a gente lembrar que nunca houve isolacionismo para a América Latina. Os Estados Unidos nunca foram isolacionistas, eles não tinham nenhum receio de serem infectados pela América Latina, porque de fato não tinha esse risco, certo? E um grande momento que vai simbolizar, que vai mostrar que de fato não havia isolacionismo, é a partir de 1823, quando nós temos aí a criação da famosa doutrina Monroe. A doutrina Monroe foi uma política continental dos Estados Unidos criada para proteger os territórios recém-independentes da América Latina. Vejam essa data de 1823. Gente, se vocês tiverem uma conexão com a história do Brasil, até a história mundial, vocês vão perceber que, primeiro, é o período pós-napoleônico. Tá? E como vocês devem saber, o período napoleônico abriu as portas para as independências da América Espanhola. E diversos pequenos estados começaram a surgir. A América Espanhola ela foi se quebrando, foi se fragmentando, diversos estados começaram a surgir, e em 1823, os Estados Unidos eles criam uma política de proteção a esses estados recém-independentes, incluindo o Brasil. Não se esqueçam, o Brasil toma independência, declara independência em 1822. Só que tem um porém. Gente, essa proteção, ela só previa a seguinte coisa, que os americanos só iriam intervir na defesa do continente caso houvesse a tentativa de recolonizar a região. Caso os europeus tentassem retomar essas colônias. E vejam essa charge aqui do lado, gente. Nós temos aqui o tio Sam protegendo um latino, um latino aí de chapéu e tudo. E do outro lado do mar, nós temos aí as monarquias europeias. Nós temos a Alemanha, a França, a Espanha e provavelmente Portugal, tá? Só que não está com nome. Tá aqui, o nome está aqui, tá, gente? Aqui, ó. Germany, France, Spain. Tá? Aqui não tem nome, tá? Aqui está falando de Venezuela, tudo, não sei, eu não imagino que seria isso. Tá? Imagino que seja a crise da Venezuela, tá? É a crise da Venezuela mesmo, tá? Mas a gente já fala sobre isso. Então, o que está acontecendo, gente? Nós temos aqui uma grande proteção continental dos Estados Unidos, só que vejam, gente, essa proteção continental, ela foi um grande discurso, ela nunca saiu do papel. Por que ela nunca saiu do papel? Primeiro, porque em 1823, quando os americanos criam a doutrina Monroe, os americanos não tinham condição nenhuma de proteger a região. Nenhuma. Gente, inclusive, o Amado Luiz Cervo, que é a grande referência nossa de política externa, ele coloca que naquele momento da independência do Brasil, as tropas imperiais do Dom Pedro eram mais fortes que o exército americano. Eles não tinham nenhum tipo de condição para defender toda a América Latina. Mas então,
Se fosse necessário, quem iria defender? Quem defenderia seria a Grã-Bretanha. Tá? Quem estava por trás da doutrina Monroe seria a Grã-Bretanha. Por qual motivo a Grã-Bretanha estaria por trás? Gente, quando nós falamos em 1823, nós já estamos falando aí no período pós-napoleônico, em que a Inglaterra ela já está como Estado hegemônico na política internacional. E a Inglaterra, além disso, ela já havia passado por sua Revolução Industrial e produzia muita coisa. E ela precisava vender todos os seus estoques. E quando a Inglaterra olhava para a América Latina recém-independente, ela via aí uma grande oportunidade de mercado consumidor. E nessa grande oportunidade, ela atuou com os Estados Unidos para manter a independência da América Latina firme. O grande medo da Inglaterra era que, de fato, houvesse algum tipo de recolonização e ela perderia a chance de fazer negócios com esses novos estados. Só que vejam, gente, a Inglaterra sozinha, ela não poderia abertamente declarar apoio a esses estados, porque ela estava numa relação de muita proximidade com as potências europeias e não pegaria bem para a política externa inglesa aceitar e apoiar as independências da América Latina. Então, por isso que ela faz indiretamente e de forma secreta esse apoio. Gente, em 1846 para 48 tem a guerra contra o México, certo? E é nessa guerra que os americanos vão tomar grande parte do território que hoje forma os Estados Unidos, principalmente o sul dos Estados Unidos e a costa oeste, aquela parte da Califórnia e tudo mais. Era tudo México. Mas essa guerra aí foi guerra, né? Era contra os princípios deles. Sim, era contra. Só que essa guerra, gente, foi feita em nome do Destino Manifesto. Tá? Ou seja, eles estavam levando a modernidade para aqueles povos que moravam na região e era o favor que eles faziam. Os povos daquela região deviam agradecer a eles, porque era uma missão que eles tinham de levar a modernidade. Então, eles podiam fazer a guerra para isso, certo? Então, gente, a partir de 1823, a gente já tem a certeza de que os Estados Unidos nunca foram isolacionistas em relação à América Latina e que eles já viam a América Latina com um olhar aí superior. E aí, gente, a gente entra na segunda parte aí, né, do experimento, que a gente já começa a chegar ao fim do experimento. Um momento muito importante que nós temos que olhar é a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, que acontece entre 1861 e 1865. É o momento em que, vocês lembram aquela divisão que nós falamos na colonização? Essa divisão, gente, mesmo com a independência dos Estados Unidos, ela continua. Até a Guerra de Secessão, até 1865, não havia uma união forte entre esses estados. Por quê? Porque no momento em que os Estados Unidos declaram independência, nós temos dois grandes modelos de desenvolvimento. O modelo de cima era o modelo pró-industrialização, certo? E o modelo de baixo, do sul, era o modelo agroexportador. Os dois modelos eram interessantes naquela época. Só que não havia um grande consenso de qual caminho os Estados Unidos deveriam seguir. Se eles adotavam a agroexportação como a principal fonte de renda, ou se eles industrializavam. A partir daquele momento não existia mais meio termo. Eles já tinham trabalhado no meio termo daquela forma, não havia uma grande política nacional de desenvolvimento bem definida. E quem define é a Guerra de Secessão. É uma guerra entre o Sul e o Norte, os Estados do Sul e os Estados do Norte. O lado vitorioso é o lado do Norte, em que é o lado que defendia a industrialização. E é por isso, gente, que depois de 65, os americanos vão conseguir expandir para quase todo o território americano as suas indústrias. E o mais impressionante, gente, é que após a Guerra de Secessão, os americanos saíram mais fortes disso daí. Primeiro porque havia uma união, havia aquela questão da unidade norte-americana, muito, muito forte. E segundo, aquela industrialização passou a garantir um crescimento de 4% ao ano dos Estados Unidos. Ou seja, o que eles começaram a perceber após a Guerra de Secessão?
Eles começaram a perceber que o experimento, que antes era uma incerteza, está dando certo. O experimento está se consolidando. Nós estamos criando um Estado totalmente novo, totalmente diferente. E esse Estado, além de garantir a liberdade, a democracia e a república, ele garante para a gente também um grande crescimento econômico. E os americanos chegaram a crescer 4% ao ano naquele momento. 4% ao ano, gente, naquela época, nem a Inglaterra conseguia crescer com a sua Revolução Industrial. Era muita coisa. E quando os americanos começam a crescer 4% ao ano, as grandes potências mundiais, principalmente a Inglaterra e os outros europeus, começam a perceber que surge uma nova liderança no continente americano. Surge um Estado diferenciado. Então, nós temos aí um experimento quase consolidado. Porém, por outro lado, se a gente olhar para a América Latina, mais especificamente para o Brasil, o Brasil ele decide parar um pouco aí no tempo. Por quê? Porque como que estava o Brasil nesse momento? O Brasil estava acomodado num momento aí de agroexportação. A política externa brasileira, nesse momento, é uma política externa muito falha, uma política externa pouco expressiva, e que ela é formada, a formulação da nossa política externa durante o primeiro reinado, principalmente, ela é formulada só pelo Dom Pedro I. Só o imperador formulava a política externa. E o problema é que ele não sabia identificar os principais interesses da nação. Ele não sabia identificar o que realmente era necessário. E isso fez com que o Brasil andasse um pouquinho para trás. E é por isso que o Brasil, naquele momento, ele não se importa muito em desenvolvimento socioeconômico. O que o Brasil quer naquele momento é o reconhecimento internacional de que está independente. Mesmo que isso signifique optar por não industrializar o país. Certo? Então é por isso, gente, que o Brasil entra no século XX sendo um país agroexportador. E isso faz com que o Brasil, e não só o Brasil, gente, a América Latina como um todo, isso faz com que a América Latina se transforme na grande periferia do sistema internacional. Gente, como que termina o experimento americano? Qual que é o momento em que os americanos decidem que, de fato, o experimento deu certo? É no momento da Guerra Hispano-Americana, em 1898. Em 1898, os americanos eles já estavam industrializados, já tinham grande intenção de investir para fora do país. E um ponto de atração que eles tinham era a ilha de Cuba. Só que havia um problema lá. A ilha de Cuba era uma ilha que era colônia da Espanha ainda. E é claro que eles não poderiam fazer o comércio ou investir na ilha de Cuba sem autorização da Espanha. E, obviamente, a Espanha não iria dar esse consentimento. O que acontece? Acontece que em 1898, os americanos fazem uma visita amigável na ilha de Cuba e, do nada, um navio se afunda, um navio americano afunda, explode e afunda. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe exatamente o que levou ao fundamento desse navio. O que importa é que, quando o navio afunda, a Espanha, de cara, já fala que ela não tem nenhuma relação com isso daí. Que não havia nenhuma intenção da Espanha em afundar esse navio e que não tem nenhuma participação dela. Os americanos, gente, eles não se convencem e eles começam a fazer um grande estudo para saber o que aconteceu. Eles passam a investigar o que aconteceu com esse navio. É claro que os espanhóis, a partir do momento em que o presidente americano McKinley anuncia essa investigação, os espanhóis levam essa investigação como uma grande ofensa para eles, porque isso demonstra a falta de confiança que os americanos têm em relação à Espanha. E, finalmente, a partir dessa falta de confiança, é aí provocada essa guerra hispano-americana. É a primeira guerra extracontinental dos Estados Unidos da América. Gente, e em 1898, os americanos já tinham uma marinha muito forte. Inclusive, é nesse momento que os americanos começam a desenvolver uma teoria geopolítica em que eles incentivam cada vez mais o fortalecimento da marinha norte-americana, dizendo que se os americanos querem dominar o sistema internacional, se os americanos querem participar mais, liderar o sistema internacional, eles devem dar muita ênfase para o seu poder marítimo.
E o que acontece a partir daí? A partir dessa guerra, obviamente, os americanos vencem com muita facilidade, né? E a partir do momento que eles vencem com muita facilidade, naquele momento, gente, até aí a Segunda Guerra Mundial, um grande prêmio por você ganhar a guerra era a concessão de territórios. Ou seja, o derrotado deveria te dar ou poderia te dar alguns territórios que ele tinha. E é isso que acontece com a Espanha. A Espanha cede para os Estados Unidos a ilha de Cuba, que antes era território espanhol, Porto Rico, Guam e Filipinas. E as Filipinas. Todas ilhas. Só que vejam, gente, lembra que quando os americanos declararam a independência, lembra que eles falavam que eles eram contrários também à colonização? Porque colonizar era coisa de europeu? O que eles decidem fazer a partir daí com esses territórios? Se eles fizessem uma colonização, se eles colonizassem esses territórios, eles estariam quebrando aí de novo um princípio, um valor da nação norte-americana. E é claro que para colônias, para você criar colônias, não tem como você colocar um destino manifesto aí. Tá? Não tem como você falar, nós tivemos que colonizá-los para o bem. Não, não entra o destino manifesto. O que eles decidem fazer? Para colonizar sem ferir os ideais fundadores dos Estados Unidos, eles decidem dar a independência para essas regiões, só que uma independência parcial. Essas regiões se transformam depois em protetorados norte-americanos. O que seriam protetorados norte-americanos? Teriam a independência, porém a autonomia seria limitada. Ou seja, a partir da independência deles, os Estados Unidos da América teriam aí um grande controle sobre os seus governos. E foi isso que aconteceu. Tanto que o que o Fidel Castro vem fazer é acabar com essa influência americana em 59. A Revolução Cubana vem acabar com essa influência forte que os americanos tinham em Cuba. É claro, com Fulgêncio Batista não era tanto assim, mas havia ainda bastante influência, certo? Então eles colonizariam, dando independência, mas criando estados fantoches. Gente, e a partir desse momento, nós temos aí a transição. Nós temos a transição do século XIX para o século XX, e o século XX é considerado o início da hegemonia norte-americana. É o momento que os americanos começam a perceber que eles têm vocação para mais, que eles podem conquistar outras coisas, eles podem projetar mais poder. Tanto que em 1901, quem é presidente norte-americano é o Theodore Roosevelt, que era vice do McKinley, que falece. O Roosevelt, gente, o Theodore Roosevelt, vocês têm que tomar muito cuidado para vocês não confundirem com Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt, ele só vem na década de 30, ele vem bem depois. E a Cristina Pesequilo considera o Theodore Roosevelt como o primeiro presidente hegemônico dos Estados Unidos. Ou seja, o primeiro presidente que percebe, que analisa uma capacidade hegemônica para os Estados Unidos da América. Ou seja, quando a gente sai aqui dessa guerra hispano-americana, nós fechamos o experimento americano. Nós encerramos aquele período do experimento e encerramos também o isolacionismo norte-americano. Certo? Nós estamos no momento em que os americanos já não se sentem mais obrigados a não ter relações políticas com os europeus. Eles podem ter a partir de agora, porque o experimento deu certo. E não tem mais perigo de infectar com o vírus europeu. Certo? Os americanos já são livres para projetar poder a partir daí. E o grande palco dessa primeira projeção, dessa primeira grande projeção de poder, é a crise da Venezuela, certo? E a crise da Venezuela que é essa charge aqui. Tá aqui, Venezuelan Crisis, aqui agora que eu consigo ler. Tá muito pequeno, mas não dá, mas é isso mesmo. Certo, gente? Alguma dúvida até agora? Gente, por que é importante a gente fazer esse resgate histórico? Porque é a partir desse resgate histórico que a gente vai entender as relações entre Brasil e Estados Unidos. Gente, nesse momento aqui, quando a gente fala aqui da crise da Venezuela para frente, nós já estamos falando do poderoso Barão do Rio Branco na frente da pasta de relações exteriores do Brasil. Tá? E o Barão do Rio Branco vai jogar muito bem com esse cenário internacional. Tá? O Brasil vai ser um grande braço dos Estados Unidos aqui.
né? Mas um braço estratégico para os interesses brasileiros. Tranquilo até aqui? Bom, gente, alguma dúvida? Deixa eu ver se vocês têm aqui. Deixa eu ver o chat. Não, por enquanto tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Cara, você conseguiu relembrar algumas coisas? Sim, consegui lembrar bastante coisa sobre a história dos Estados Unidos. Ah, legal. E Lucas, fala um pouquinho de você, Lucas. Você está estudando faz quanto tempo para o concurso? Desde 2016. E você é formado em quê, Lucas? Ah, legal. Relações Internacionais. Você teve aula, então, com o Amado Servo, então, não teve? Ou ele já estava aposentado? É porque ele aposentou já faz um tempinho, né? O Amado. Aposentado, é. Eu acho que ele já estava faz tempo aposentado, na verdade, né? Ele já é bem mais velho. Bom, gente, por enquanto é isso por hoje, tá? Obrigado pela presença de vocês. Nós continuamos na próxima semana, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Ok, Até mais, obrigada, gente. Até professor. mais, Karen. Tchau. Tchau, tchau. Até mais, Lucas. Tchau.